Nós retornamos agora para a atividade Compartilhando Experiências. Para participar dessa atividade, nós gostaríamos de convidar a psicóloga Lígia Maria Bubert de Souza, que falará sobre a psicologia na assistência social. A Lígia ela é graduada em psicologia pela Universidade do Tuiuti do Paraná, pós-graduada em psicopedagogia clínica e institucional pela Universidade Positivo. Atualmente, ela é coordenadora de uma instituição de acolhimento de crianças e adolescentes em Almirante Tamandaré. Nós convidamos também para compor a mesa o psicólogo Lauro Melo dos Santos. Lauro possui graduação em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Atualmente é psicólogo do Complexo Médico Penal do Paraná. Nós convidamos também a psicóloga Deise Maria Rodrigues Jobert. Ela é formada em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná e em Direito pelas Faculdades Dom Bosco. É mestre em Bioética, com pós-graduação em Psicologia Jurídica, Direito Penal e Processual Penal e Direito Previdenciário. Atua como advogada no escritório particular e como psicóloga jurídica em perícia e assistência técnica. É também docente de cursos de pós-graduação em Psicologia e de graduação em Psicologia. A Deise, ela é conselheira do 13º plenário aqui do Conselho Regional de Psicologia do Paraná e atualmente preside a nossa comissão de ética. Nós vamos convidar também a psicóloga Ângela Sansão Zilli, é graduada em Psicologia pela PUC Paraná, especialista em Educação Especial pela UEPG, atuou como consultora em Psicologia Educacional e Avaliação Psicológica para a Secretaria Estadual de Educação no Mato Grosso do Sul e em programa de formação continuada para educadores. Atualmente trabalha no Tribunal de Justiça do Paraná, na comarca de Pinhais, é docente em cursos de especialização em avaliação psicológica e psicologia do trânsito e também é conselheira do nosso 13º plenário, membro da Comissão de Orientação e Fiscalização da instituição. Nós vamos convidar ainda a psicóloga Brisa Feitosa Menezes para compor a nossa mesa. Brisa possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Pará, é especialista em Psicologia da Educação com ênfase em Psicopedagogia Preventiva pela Universidade do Estado do Pará, pedagoga pela Universidade do Estado do Pará. Atualmente ela é psicóloga no Tribunal de Justiça do Paraná, atuando nas várias de família e sucessões, infância e juventude e com projetos voltados à comunidade. Possui experiência em educação e desenvolvimento de empresas, atuação na área de assistência social e organizações militares. Boa tarde. Eu acho bem importante, quando a gente vai falar de documentos na assistência social, primeiramente, da gente contextualizar um pouquinho o que é o trabalho dentro da assistência social. Tem que ligar o microfone, por favor. Ele demora um pouquinho, mas ele já vai contar. Alô? Porque, embora agora já a assistência social já seja um trabalho assim, bem divulgado entre os psicólogos, ainda a gente sabe que existe muita confusão na atividade que o psicólogo desenvolve dentro dos equipamentos da assistência social. Às vezes para o próprio profissional, como para os outros membros que compõem as equipes técnicas, né? E a partir do momento que a gente sabe exatamente qual é a sua função, o que você deve desempenhar dentro de um equipamento da assistência social, isso automaticamente vai refletir na produção dos seus documentos, para embasar os seus relatórios. Agora, se o psicólogo ele não está seguro daquilo que ele pode, que ele não pode, que ele deve ou não deve fazer, isso vai refletir no momento dele elaborar um relatório. Será que eu devo colocar essa informação? Será que isso é a minha competência? Então a gente vê que isso existe muito ainda. E principalmente nos municípios de pequeno porte, ou até mesmo, hoje com esse desmonte da assistência social, a gente sabe que os equipamentos não contam com as equipes mínimas e acaba sendo atribuição, acaba sobrando para o psicólogo algumas atribuições que não são da competência dele.
E daí é que cabe ao psicólogo se respaldar através dos documentos legais, da tipificação que norteia os serviços da assistência social, para se respaldar na hora de elaborar um relatório. Então, né, assim, eu coloquei algumas premissas básicas do trabalho do psicólogo na assistência, né? Que é o atendimento às famílias, o tão famoso fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, né, que tanto se fala, a garantia de direitos, contribuir de forma significativa para a proteção social e para a superação das desigualdades sociais e o enfrentamento das situações de violação de direitos. Né? Então, quando a gente pensa nesses itens básicos que são a função do psicólogo dentro da assistência, isso já vai facilitar o nosso trabalho. E um ponto que eu vejo que é assim, uma peça fundamental para que isso aqui possa acontecer de uma forma eficiente é o conhecimento do território. Né? A gente, enquanto profissional da assistência social, se a gente ficar só sentadinho lá dentro do CRAS, do CREAS, esperando que o usuário chegue até nós, o nosso resultado vai ser frustrado. Eu preciso conhecer o território, aonde a minha família mora, aonde o meu usuário está inserido. Né? Saber quais os recursos, as potencialidades e as fragilidades daquele território. Porque como que eu vou pensar numa ação para o meu usuário, para a minha família, se eu não conheço a realidade que ele está inserido? Como é que eu vou propor alguma atividade? Como é que eu vou pensar naquela família se eu não sei o que tem no território dele? Né? Então, é fundamental, e até a Deise falou isso de manhã, né, que o psicólogo, sim, ele tem que sair, ele tem que fazer visita, ele tem que conhecer aonde aquele usuário, onde aquela família mora, né? Então, isso é um ponto, assim, muito importante, é uma estratégia, né, e que deve fazer parte da nossa rotina dentro da assistência social. E daí, assim, né, o que eu percebi, né, eu estou há 7 anos, desde que me formei, eu trabalho na assistência social. Então, a gente vê muito isso no dia a dia, e até nos eventos, nas capacitações, quando envolve a assistência, que é sempre um mar de lamentações, né? A gente sabe realmente, né, que a assistência social sempre passou por dificuldades e agora mais do que nunca, né? E a gente não sabe qual será o futuro da assistência social. Então, são assim, eu não diria que só desculpas, uma realidade, mas que acaba servindo de desculpa para não se fazer muitas atividades, né? Ah, então é carro que falta, é equipe que falta, é falta de recurso, ah, é porque o secretário não me dá isso, ah, é porque o prefeito não tem aquilo. Então, se a gente realmente for se apegar nas dificuldades dos municípios e que não são pequenas, né, a gente realmente não faz absolutamente nada. Mas eu acho que eu tenho certeza que nós, psicólogos, a gente tem um grande diferencial para superar essas dificuldades, que é a nossa formação profissional, que é o nosso saber e nosso olhar. Eu acho que isso faz toda a diferença no nosso trabalho. Né? Às vezes, uma fragilidade de uma família, a situação, né, da família, ela pode ser, sim, modificada com o olhar do psicólogo. Porque muitas vezes, aquela família está tão estigmatizada, já, às vezes você fala o nome da família, como ai não, de novo essa família, né, conhecida pelo município inteiro, na escola, no posto de saúde, em todos os equipamentos, né? As crianças já foram acolhidas, os adolescentes cumprem medida socioeducativa, e a mãe mulher é vítima de violência, então as pessoas já, né, é a família. Então eu penso, né, que o psicólogo, ele tem essa capacidade e esse dever de conseguir, com o seu olhar, identificar as potencialidades daquela família. Às vezes é algo assim que está lá muito, muito escondido, mas que o psicólogo consegue sim identificar e fazer a partir disso, né, com que essa família consiga vir a superar as situações, né, que a acometem. E isso independe do carro, independe do recurso, independe de muita coisa. Né? A partir do momento que você consegue ter esse olhar diferenciado para essa família,
que você consegue ver algo de positivo nela, porque é impossível, né, uma família, um usuário não ter nada de positivo, né, ser só negativo. Não, tem sim, né, e nós conseguimos, com o nosso trabalho, com o nosso olhar, identificar isso, né. Outra, isso é uma questão, né. Uma outra coisa que eu considero bastante importante é que a assistência social, por si só, ela já é bastante frágil e ela nunca vai conseguir caminhar sozinha. Então, para um trabalho assim bastante efetivo, é essencial que o profissional que está lá dentro dos equipamentos da assistência conheçam a rede socioassistencial e os equipamentos que integram a rede de proteção. Porque o usuário, ele não vai ser só da assistência, ele vai ser da saúde, ele vai ser da educação, ele vai ser da habitação. Então, como que eu vou conseguir planejar uma ação para aquela família se eu sequer sei quais são os equipamentos que podem me auxiliar? Porque a assistência sozinha não vai dar conta daquela família, não vai dar conta daquele adolescente. Eu vou precisar da integração entre todos os equipamentos, e não só da assistência. É fundamental conhecer, mas eu preciso também de todos os que integram a rede de proteção. E a gente sabe que às vezes ainda em muitos municípios a rede não é articulada, a rede não funciona, mas isso pode vir a ser um trabalho, não só pode como deve, nós no dia a dia de instigar para que essas coisas comecem a acontecer, porque senão a gente vai estar sempre apagando incêndio, né, que acontece muito dentro da assistência, né, sempre correndo atrás do prejuízo e nunca se pensando num trabalho preventivo. Então, a partir de que eu tiver isso muito claro para mim, de qual é a minha função, de qual é o meu trabalho, o que eu devo conhecer, eu vou saber o que eu devo pôr no relatório, eu vou saber de que forma compor um informativo para o Ministério Público, para o Poder Judiciário, né? E partindo do princípio de que o meu trabalho, enquanto psicóloga da assistência social, é de fortalecer aquela família. É de conseguir superar as vulnerabilidades que ela está vivenciando. Então, um ponto bem importante. Eu nunca devo, ou melhor dizer assim, a situação da família, a precariedade, a negligência, a violência, quando já é um processo que já está judicializado, todas essas informações, elas já são de conhecimento do Poder Judiciário, do Ministério Público. A gente já sabe que o adolescente está fora da escola, que está envolvido com droga, que o padrasto é alcoolista. Isso todo mundo já sabe, né? Qual que é, nesse momento, a nossa função e a nossa informação para compor aquele relatório, aquele informativo? O que eu, psicóloga, estou fazendo para superar essas fragilidades da família? Né? Por exemplo, assim, estou atendendo um adolescente da medida socioeducativa e ele está fora da escola, né? Eu vou colocar uma informativa, fulano foi matriculado, mas não está frequentando as aulas. O juiz vai dizer, tá, isso eu já sei, faz 3 anos que ele está fora da escola. O que você está fazendo para que ele retorne para a escola? Então, são essas as ações que a gente deve pensar no nosso dia a dia. Porque é muito diferente eu dizer simplesmente que ele está fora da escola do que colocar que foi realizada a matrícula, que ele não estava frequentando, que foi verificada a necessidade de uma avaliação psicoeducacional, que foi encaminhado para uma consulta, que pode ser que ele tenha algum problema, né, foi encaminhado para um oftalmologista, ou que ele está fora da escola há 3 anos porque sempre apresentou de resgatar esse histórico desse adolescente, né, que desde vem com muitas reprovações, que não consegue nunca acompanhar a turma. E o que a gente vai fazer para que ele consiga superar essa frustração dele dentro do ambiente escolar? E aí sim pode ser o ponto para que de fato ele consiga retornar. Então, simplesmente apontar o problema, isso é fácil, né? Isso, as nossas famílias estão o tempo todo, alguém está apontando um dedo, dizendo que não fez, que não aderiu, que não vai, que não adianta, que não resolve, já fizemos de tudo. Não, né? Não fizemos de tudo mesmo. Então, apontar o problema, mas apontar a solução para esse problema. Porque senão, de que adianta o trabalho da assistência social? Né? A gente vai
ficar correndo atrás do próprio rabo. E essas informações também, veja, né, se você atende um adolescente e coloca essa informação básica, não, que não está frequentando, daí ele vai lá para uma audiência, e o juiz lá na audiência pergunta, e daí, está frequentando a escola? Ele fica, não, fui. Como foi? Tá aqui, ó, ali já colocou no relatório que você nunca pôs o pé na escola. Gente, como é que fica a tua relação com aquele menino? Acabou. Ele te confia, né, uma situação, ou ele dentro da fragilidade dele não consegue dar conta da escola, e você vai lá e ferra ele pro juiz, né, do tipo, tá vendo? E a gente sabe, né, que eu falo de experiência própria, né, de ver que o juiz, ele lê o relatório e vai falando, não, mas aqui está dito que você não fez tal coisa, que você não foi, que isso, gente, acaba a relação, né, e isso também com todas as famílias, né, se você está lá acompanhando a família, tentando fazer com que ela supere aquelas fragilidades, é que você vai colocar lá no teu relatório tudo que ela não está fazendo, tudo que ela não aderiu. Tudo bem, num determinado momento, isso até pode, né, e dependendo da situação do processo, muitas vezes deve ser dito, mas dessa outra forma, o que todas as tentativas que foram feitas com aquela família, né, para que isso não se volte, a gente acabe ferindo o nosso próprio código de ética, né, de que aquela família, aquela pessoa te confiou uma informação e você foi lá, colocou no relatório e pronto, né, ali acaba com todo o teu trabalho, né? E eu vejo que isso no dia a dia é algo que preocupa bastante as equipes, né? De, puxa, né? Mas agora eu vou ter que informar para o juiz que a família não fez isso, né? Então a gente tem que ter muito esse cuidado na assistência, né? De saber que nós não estamos lá para ficar apontando as falhas da família, e sim de poder contribuir e auxiliar para que essa família supere essa condição que ela está vivenciando. Acho que isso foi bem explicado hoje pela manhã, mas acho que não custa, né, a gente reforçar, que não é atribuição do psicólogo da assistência social fazer o trabalho de perito e de assistente técnico, né? A gente sabe que nos municípios pequenos, às vezes não existe a equipe do fórum, né, e eles acabam, né, o Ministério Público, o próprio Judiciário, demandando essas questões para o psicólogo da assistência, né? Então, se ainda existe alguma dúvida com relação a isso, a gente não precisa ter medo de colocar essa informação no relatório, de que aquilo não é atribuição. Isso está muito claro na tipificação dos serviços da assistência social, e também dentro do código, né, de que isso não é uma atribuição e a gente realmente não deve fazer, né, nem sob pressão, porque a gente tem sim como nos respaldar de que essa não é a nossa atribuição, e isso ficar muito claro, né, e é claro, e sempre, por mais que de repente haja, né, a gente sabe, porque lá no nosso município a gente passou muito isso, né, no começo, que a promotora pedia e vinha com aqueles pedidos descabidos, com prazos de 48 horas, principalmente com relação ao abuso sexual, querendo saber se a criança sofreu ou não sofreu, se foi ou se não foi vítima, e foi um trabalho intenso, né, Maria Cristina, para que a gente pudesse mostrar de que não, que aquilo não era a nossa competência, né, como é que cabe a nós fazer o atendimento dessa criança, dessa família, né, enquanto assistência, não enquanto psicoterapia. E daí, como é que você vai lá, né, foi, não foi, e daí o teu trabalho, né, com essa família, que é realmente o que nos compete. Então, a gente, a duras penas, com muito custo e com muita conversa com o Ministério Público e com o Judiciário, a gente conseguiu reverter e fizemos capacitações, e a promotora também abraçou a causa, e hoje em dia já não é mais um problema para nós essa questão desse tipo de documento. Então é importante sim, né, se isso ainda acontece, que seja batido na tecla, e precisando das orientações aqui, o Conselho também está sempre disponível para isso. Então, eu queria passar, né, essas questões, principalmente da função do psicólogo dentro da assistência,
Eu vejo que é muito importante a gente estar sempre antenado nos documentos, nos manuais, nas notas técnicas que embasam o nosso trabalho, para que a gente não fira, né, o nosso código de ética e também não fique sempre na dúvida do que fazer e o que não fazer. Tá bom? Muito obrigada. Então, trabalho complexo médico penal, né, que normalmente é mais relacionado hoje em dia às notícias por questões além do trabalho do psicólogo, né, principalmente essa questão da Operação Lava Jato, de outros presos especiais, entre aspas, por assim dizer, porque de especiais preso nenhum é nessa situação. Eu gosto até de brincar que eu prefiro trabalhar com psicótico do que com psicopata, né? Então vamos falar um pouco mais do trabalho que o psicólogo pode fazer em relação ao sistema penitenciário. Tá? Não só o sistema penitenciário em si de prisão, mas também há uma mistura, uma bagunça, por assim dizer, sobre o papel do psicólogo que trabalha nessa questão da justiça voltada para o sistema penal. Tá? Agora até mesmo a gente virou uma secretaria, antes a gente era do departamento penitenciário, que estava na Secretaria de Estado de Segurança Pública, Administração Penitenciária. Antes a gente tinha sido parte da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, né? Então, assim, não se sabe onde colocar o departamento penitenciário. Onde está o preso aí? Onde é que a gente fica nessa situação toda? Está na parte de Justiça, de Direitos Humanos, de Segurança Pública. Agora virou uma secretaria especial, né, que a governadora nova aí colocou como secretaria. Vamos ver se isso vinga, porque a gente precisa de uma identidade própria mesmo para fugir um pouco desse esquema esquizofrênico que a gente está, né? Colocar um pouco então sobre documentos psicológicos no sistema penitenciário, né? Coloquei penitenciário de forma bem genérica, que até lá no Complexo Médico Penal lá é uma instituição um pouco diferenciada, tá? Tem mais alguém aqui do sistema penal, alguém que trabalha em penitenciário aqui? Então, assim, cada penitenciária tem um perfil próprio, tá? Para situar você já nisso. Cada uma tem um perfil próprio, uma população própria, isso caracteriza até o perfil das pessoas que estão trabalhando lá. O trabalho do psicólogo em cada uma é extremamente diferente do outro. Tá? O Complexo Médico Penal, que nem eu trabalho, pode passar? É diferente de outras unidades, masculinas ou femininas, que é diferente da penitenciária agrícola, que é semiaberto, é diferente da de Foz do Iguaçu, é diferente da de Maringá, é completamente diverso, né? Porque apesar da gente ter um guia central de como deve ser feito o tratamento penal e do que deve ser feito no trabalho em si, o perfil da população muda muito, mas principalmente a inter-relação com o direito, com o sistema de justiça de cada região é muito diferente. Você deve saber até que em Curitiba, mudando a vara e às vezes mudando o tipo, é completamente diferente a relação com o juiz, com o promotor, né? Muda o juiz, muda tudo muitas vezes. Se o juiz sai daquela vara que ele estava e entra outro, tem um perfil completamente diferente, e às vezes as requisições que ele faz são completamente diferentes. Lá no sistema penal, então a gente pega basicamente assim, de varas de execução penal, mas também no Complexo Médico Penal tem uma característica diferenciada das outras, porque é uma instituição médico penal, como o nome diz. Antigamente chamava de manicômio judiciário, tá? Esse nome está em desuso desde a década de 90. Por quê? Porque lá não é um manicômio, é um lugar onde tem pessoas de todos os tipos, de presos de todos os tipos, e também tem uma ala de pessoas que eu chamo de sofrimento psíquico em conflito com a lei. Tá? Eles não são loucos infratores, não são doentes mentais que cometeram crime, são pessoas de sofrimento psíquico que cometeram algum tipo de ato infracional. A gente tem que mudar um pouco essa terminologia. É fácil, né, colocar que é manicômio judiciário, não é manicômio judiciário. Tá? Começando mais por aí. Eles não gostam desse termo, a gente não gosta desse termo. Isso é mais usado como propaganda do que qualquer outra coisa, para assustar muitas vezes. O pessoal às vezes pensa lá no Complexo Médico Penal, já imagina uma mistura assim de Asilo Arkham com Hannibal, né? Pessoas correndo, serial killers e coisas assim. Não tem nada a ver. Mas é essa visão que as pessoas passam, até quando você põe a pecha de manicômio judiciário. Isso é assustador. Isso é feito de propósito, muitas vezes realmente para assustar. Então, às vezes, recebia estagiários lá e elas vinham assim. Os pais levavam elas até lá e ficavam lá no portão esperando, porque podia acontecer alguma coisa. É extremamente ainda difícil conseguir estagiários que queiram trabalhar lá, porque tem medo, porque não sabem, porque não conseguem lidar com os casos que estão lá. Outra coisa também que é importante passar para vocês, né? De manhã eu ouvi bastante coisa, eu acho que as outras também vão trazer bastante isso.
eu trabalho com um agressor, desses casos que vocês estão aí pensando. Então, a criança abusada que trouxeram hoje de manhã, que vamos trazer agora, eu trabalho com o outro lado, com o abusador, com aquele que abusou. Né? Isso traz dois tipos de problemas, tá, no trabalho de quem trabalha no sistema penal. Tá? A própria questão da sociedade, porque o psicólogo passa a mão na cabeça de vagabundo, eu deve ter ouvido falar até assim, essa clássica, né? E também dentro da própria profissão. Porque os próprios colegas muitas vezes sabotam o nosso trabalho dizendo assim, não, você trabalha com um sistema opressor, que prende o pobre, que prende o negro, e você sustenta um sistema assim. Isso é extremamente difícil de você escutar e você não tem para quem correr. Normalmente as resoluções são feitas do trabalho do psicólogo no sistema penal, não são feitos por psicólogos jurídicos. Isso aí também deixar em suspenso, depois a gente discute. Né? 15 minutos é bem pouco para a gente pegar tudo isso. Complexo médico penal, só para situar vocês lá, para depois eu levar essa parte de documentos, os mais importantes que a gente trabalha lá. Então, unidade prisional de regime fechado, de atendimento a homens e mulheres, principalmente homens lá, tá? Cerca de uns 800 pessoas. Tá? A ala feminina normalmente tem 1 a 100. Voltada inicialmente lá atrás para pessoas privadas de liberdade com algum comprometimento na saúde física, né? Ou mental mesmo, necessitando de condições especiais de tratamento. Então, assim, pessoas no sistema penal também adoecem. Já pode parecer estranho, mas assim, eles também têm câncer, também têm AIDS, também quebram a perna, também quebram o braço. E às vezes tem até alguns ferimentos bem específicos da vida criminosa, entre aspas. Tá? Se ele leva um tiro de fuzil no ombro, o braço dele cai. Onde que ele vai fazer a reabilitação motora para isso? No Sistema Único de Saúde? As pessoas vão gostar de ver um preso faccionado na fila para fazer fisioterapia? Não. O Complexo Médico Penal foi pensado inicialmente na década de 90 para suprir essa necessidade. Então lá tem um setor de raio-x, lá tem um setor de fisioterapia, tem um setor de odontologia, por exemplo. Né? Tem setor médico, setor psicológico, de assistência social, o setor pedagógico bem atuante lá, que até fazem prova de Enem. Isso é aberto para todos os presos internos que estão lá dentro. Tá? É voltado para a reabilitação física e motora. Tá? E também para pessoas em tratamento, presos em tratamento, internos em tratamento. O preso precisa, por exemplo, de fazer diálise. Ele tem que estar lá no Complexo Médico Penal. Na unidade não tem como ficar levando e trazendo ele. Né? E outros casos assim. Então é uma população bem heterogênea. Né? Tem alas separadas para isso. Né? Preso em situação diferenciada, que nem eu falei, de operações envolvendo corrupção. O seguro ali que eu coloquei entre aspas, se vocês não sabem, são pessoas muitas vezes que são presos abusadores, tá? Ou que têm algum tipo de cargo, por exemplo, policiais, ou, por exemplo, estupradores. Né? Eles não podem ficar com a massa carcerária comum. Por quê? Por motivos óbvios. Né? Isso é crime até mesmo entre o sistema carcerário, né? Dos presos que estão lá. Então os faccionados não toleram esse tipo de delito. Eles têm que ficar em algum lugar. Então, o Complexo Médico Penal, depois que teve aquelas rebeliões que teve alguns anos atrás, os presos quebraram os seguros de várias cadeias e o Complexo teve que absorver isso. Até hoje não consertaram os seguros nessas outras cadeias, porque não tem recurso para isso. Então, o Complexo teve que abordar isso. A mesma coisa que o pessoal de operações Lava Jato, coisa e tal. E agora a gente tem uma ala nova também voltada para os presos cíveis, que são casos de pensão. Então, falaram de manhã de pais que não pagam pensão. Hoje em dia o juiz está sendo muito mais severo, tá? Ele está determinando prisão. Né? Então 30, 60, 90 dias, dependendo do caso aí. E aí abriram algumas celas, alguma parte de uma ala lá, junto com esse pessoal do seguro, onde esses presos cíveis, que nem o pessoal está chamando lá dentro do complexo médico, estão sendo mandados para lá. Tá? Por quê? Porque não tem lugar para eles. Você não pode colocar eles no meio da massa e não pode deixar na delegacia. Né? Isso aí gera todo um monte de problemas também. Bom, a questão de interação com diversas varas, né, que eu falei para vocês, né, principalmente a vara de execuções penais, né, principalmente essa parte de execução penal, e eu colocar principais questões envolvendo esses documentos. Né. O primeiro deles, separei 3 situações básicas, assim, para depois a gente poder discutir, se quiserem. Né, eu vou simplificar bem, assim, o que a gente produz para fora. E é sempre em relação à provocação do direito, tá, que a psicologia tem que responder. O primeiro deles que normalmente pega até outras unidades penais, mais outras do que é lá no Complexo Médico. Eu coloquei mais porque os colegas pegam esse caso bastante, foi bem polêmico, que é o exame criminológico. Tá? O exame criminológico tradicionalmente é requisitado pela justiça para a questão de progressão de pena. Se a pessoa entra no regime fechado, ele tem que passar para o semiaberto, depois para o aberto. Se vai para o semiaberto, depois para o aberto, liberdade.
Então, assim, alguém tem que fazer essa ponte. O juiz pode determinar que uma junta de profissionais técnicos façam essa avaliação, ou ele pode determinar por conta, que nem a juíza colocou. Né? O juiz ele tem total poder em relação a essa questão da execução penal, que ela falou, ele aceita ou não o laudo técnico. Né? A juíza mesmo colocou hoje de manhã e é uma coisa que a gente vê. Você pode escrever lá 70 páginas fundamentando de fraude até aqui, e ele chega lá e fala, não, e pronto. Ele pode desconsiderar. Alguns leem, outros não leem, outros não estão nem aí, outros se importam muito mais do que deveriam, outros têm um cuidado assim quase paternal. Então depende muito do juiz, depende muito de quem que vai pegar o caso. Então, na questão do exame criminológico, o que normalmente é feito nessa questão do documento? Ele é expedido, no caso do psicólogo, né, normalmente deveria ser uma comissão que faz esse laudo, a Comissão Técnica de Classificação, que chama de CTC. Né? A CTC normalmente é composta por vários profissionais, é multidisciplinar, deveria ser interdisciplinar. Né? Que as pessoas se reúnem e decidem aquilo. É tipo uma junta de condicional que nem tem em filme americano. Né? O que normalmente o psicólogo faz essa parte? Eu, particularmente, faço uma espécie de relatório psicossocial. Não vejo necessariamente o que está acontecendo com ele assim agora, mas vejo uma leitura completa da vida dele. Né? E as possibilidades dele de trabalho no futuro, de saída ali no futuro, de progressão de regime no futuro. A gente tem que estar pensando também na frente dele, não só na situação que está aqui agora. Isso para o bem e para o mal também. Porque o tempo de pena, não se enganem, é por tempo. Eu posso estar na minha frente o pior psicopata do mundo, mas a lei brasileira determina que ele tem X tempo de prisão. Não é que nem novela, né? Que parece que a vilã agora vai ficar indo para o manicômio judiciário e vai ficar lá para sempre, o juiz vai determinar. Né? Já dei spoiler já para vocês. Então, assim, é interessante de ver esses erros crassos que às vezes a gente vê assim por bem comum. Essa pessoa entra lá no complexo médico penal, ela nunca sai. Não, na verdade ela sai antes do que um preso comum, dependendo do delito que ele comete. Vou ser bem sincero para vocês. Não existe pena perpétua nem lá no complexo médico penal. Tá? Isso é mito. Tá? Essa coisa é da década de 60, 70, 80, 90, no máximo. Tá? A maioria que estão lá acabam saindo em 3, 4, 5 anos e muitas vezes por crimes hediondos mesmo. Tá? Porque a questão deles é outra. Né? Esse do exame criminológico, então, é bem... Depois colocar só uma coisinha rapidinho, só para vocês terem a noção do drama que é isso. O exame de sanidade mental ou dependência toxicológica é um que muitas vezes é provocado em processos de avaliação, né, voltado para a definição de imputabilidade penal. Pessoas de sofrimento psíquico que têm algum transtorno mental, déficit cognitivo, dependência toxicológica ou qualquer outra coisa, se for provocado por alguma das partes, ou até mesmo por juiz, de questionar se o ato dele foi feito em sã consciência ou não, ou se ele tinha controle ou não do que ele estava fazendo, alguém tem que mostrar se isso é verdadeiro ou não. Que nem colocaram hoje de manhã, colocaram muito bem, tem várias partes que atuam. Tá? Tem a promotoria que atua e a defesa que atua. Se você atropela alguém com seu carro e você estava alcoolizado, sua defesa disser, não, meu cliente ele é um alcoolista, né? Então o juiz pode pedir um exame, por exemplo, de dependência toxicológica, para ver se ele é responsável por aquilo que ele fez ou não. Claro, ele não vai sair fácil dessa. Gente, também não é tão simples assim. Lá no Complexo Médico Penal tem um setor de perícia específico para isso. A psicologia ajuda, eu digo ajuda, porque a gente não tem como absorver toda a carga de trabalho que a psiquiatria tem lá. Né? Ela tem 3 psiquiatras específicos para laudo. E lá nós somos 2 psicólogos para lidar com toda essa população de 800 pessoas. Então a gente ajuda em alguns casos mesmo de sanidade mental, que a psiquiatria às vezes, o psiquiatra vai lá, bate na porta e fala, Laura, eu tenho um caso bom aqui para você. Né? Normalmente é pepino, né? Porque aí ele precisa de algo. Né? Ele precisa de alguma coisa a mais. A aplicação de teste que a psiquiatria não faz, né? Mesmo uma visão psicológica um pouco mais profunda. Né? Caso de avaliação de abuso sexual, estupro, assassinato em série, assassinato em massa, estupro vulnerável, estupro em massa. Então esses casos assim aparecem muito no sistema, apesar de ser muito publicizados, felizmente ou não. Mas acabam parando muitas vezes lá no Complexo Médico Penal. Lá a gente não faz laudo, exame de sanidade mental de crianças e adolescentes. Tá? Isso é um vácuo que tem muitas vezes no sistema. Às vezes o pessoal me liga lá do Census perguntando, não posso mandar o adolescente aí para vocês avaliarem? Aí tem que falar, não, aqui é só adultos, né? Homens e mulheres. E a gente também não atende vítimas, né? Porque lá é uma prisão, lá é uma cadeia, a gente atende lá dentro, né? Inclusive para laudos. Então assim, não é um ambiente nada propício para fazer exames de natureza mais delicada, né? Envolvendo crianças, adolescentes, é bem complicado mesmo.
Né? E a questão de exame de cessação de periculosidade é o levantamento de condições para encaminhamento de pessoas em situação de medida de segurança, que são essas inimputáveis que eu falei. Pessoas de sofrimento psíquico que tiveram que ser encaminhadas ao complexo médico penal. Uma hora essa comissão técnica de classificação tem que avaliar eles fazendo um exame de cessação de periculosidade. Eu coloquei tudo em aspas esses termos aqui, porque são termos horríveis, tá? Que a gente não usa em psicologia. Isso aqui é só para o juiz ler. É só para o direito ver. Porque no dia a dia da prática, exame criminológico, eu falo relatório psicossocial. Exame de sanidade mental, dependência toxicológica, também é laudo. Eu coloco o exame de sanidade mental para o juiz, que eu faço junto com o psiquiatra, mas não tem como me maquiar tanto assim, não. Né? Mas o laudo é muito mais profundo do que diz sanidade mental, isso não quer dizer nada para mim. Né? Também é uma avaliação psicossocial. Né? E o exame de cessação de periculosidade, no máximo coloca avaliação de risco. Né, e também o relatório o laudo psicossocial sobre a situação da pessoa, se ela tem condições de progressão com o regime ambulatorial ou não. Tá? Pode passar. O exame criminológico, como eu falei, né, tem polêmicas envolvendo questões éticas. Né? Em 2010, o Conselho Federal deu uma puxada de freio dizendo que o psicólogo jurídico não poderia fazer e nem participar de comissões disciplinares. Em 2015, uma juíza lá do Rio Grande do Sul suportou isso daí e a gente voltou a fazer. Né? Mas assim, hoje em dia, principalmente aqui em Curitiba, são poucos juízes que pedem nesse contexto, tá, de exame criminológico. No interior, os colegas falam que é muito mais complicado, porque o juiz ele quer uma coisa assim, sim ou não, do psicólogo. E ele é até muito ríspido e grosseiro, muitas vezes, dependendo do juiz. Até mesmo de oficializar, no sentido assim, ou você me entrega em 5 dias, ou você vai ser responsabilizado judicialmente por não entregar. Não entregar o que eu quero, que eu quero uma resposta de sim ou não. Um parecer positivo ou negativo, que nem o direito entende. Tá? Isso aí também tem um assunto para mais de metros para a gente ver. O questionamento do papel do psicólogo na progressão de pena, considerando todo o sistema caótico que é o sistema carcerário. É justo você fazer uma avaliação dentro de um sistema que dificilmente vai reintegrar a pessoa, ressocializar ela, que nem a proposta aqui. Você vai dizer, não, o cara não está preparado para sair, mas é claro, não tem condição nenhuma para isso. Mas ao mesmo tempo tem todo esse clamor social. E se eu deixo esse cara sair, o que ele vai fazer? Porque às vezes a bola está com você. Né? Então isso aí também para deixar um pouco no ar. Pedido, claro, por determinação do juiz, principalmente essa questão do exame criminológico, né? E as dificuldades mesmo, né? Que eu falei, tratamento penitenciário, utilização de pareceres de forma unilateral. Muitas vezes, né, o juiz escolhe quais que ele quer. E às vezes até as partes envolvidas selecionam partes do seu discurso dentro do relatório e colocam no pedido deles, o que é terrível também. Eu já vi laudos meus assim completamente distorcidos, né, porque um advogado ou mesmo um promotor pegou só aquela parte que lhe interessava e colocou. E depois, para você questionar aquilo, aí o cara ou já recebeu o varal ou vai ficar mais um ano preso. Né, então por aí vai. Só para vocês terem a noção de exame criminológico, né, a Suzane Richthofen vai sair aí por causa do Dia das Mães, aí todo mundo fica empolvorosa. Aqui em primeira lei de 2009, né, que a Justiça determina o exame criminológico de Suzane von Richthofen. Né? Eles podem determinar o que querem, mas muitas vezes o tempo de condenação dela, se ela tem bom comportamento, ela tem direito à progressão de pena. Tá? É a lei de execuções penais. Então, assim, pode passar para uma junta já determinou que ela é uma psicopata, que tem problemas sérios, narcisismo, mas ser narcisista, por enquanto, ainda não é crime. Né? E bom, né, por muita gente. Então, assim, é bem complicado você lidar com esses assuntos psicológicos, porque você vai colocar isso no laudo. Se você vê que o cara tem um perfil narcisista, você coloca aquilo no laudo, você não vai mentir. Né? Mas, assim, como que o juiz vai usar isso para fundamentar? Como que o Ministério Público vai pegar? No caso da Richthofen, o Ministério Público, até depois, recentemente, foi aquela questão ali, ó, de que a promotoria, né, o Ministério Público, queria obrigar que ela fizesse um teste de Rorschach. Não um teste qualquer do perito, não, era um teste de Rorschach. Também popularmente conhecido como teste do borrão de tinta. Né? Então é essa visão do psicólogo eles têm da gente, do sistema mesmo, e até mesmo do perito. Tá? A gente que trabalha com pintura, né? E pegam tudo aquilo, né? E pegam toda essa questão mesmo, né, de o Rorschach retorcendo tudo de todo mundo que trabalha com teste projetivo, porque é isso que querem, quer provar a culpabilidade, né, de uma pessoa, ou se ela é capaz ou não de progredir a pena baseado nisso, né, uma coisa rasa. Entende o que eu quero dizer? Esse é o papel que estão colocando o psicólogo, e obrigaram a psicóloga até lá, do sistema lá de São Paulo. Não sei quem foi, não sei se
ela aceitou fazer, pelo que eu sei, não aceitou fazer o teste, né, porque os advogados disseram, não sei do que eles tinham medo também, mas assim, não é uma tática muito boa. Tá? Algumas vezes funciona, que nem, por exemplo, no caso do Champinha. Tá? Se você souber desse caso do Champinha, lá da Liana, de São Paulo, que está preso desde a adolescência. Legalmente, isso é completamente perturbador, se for ver, por esse ponto de vista legal. Né? Um adolescente, que até hoje está preso, já está com acho que uns 30 anos praticamente, mas elaboraram uma situação, né? E o local está para acolhê-lo, para deixá-lo lá. Por quê? Porque sabem que se ele sair, né, todas as avaliações mostraram que ele é um psicopata de alto calibre, entre aspas, assim. Né? Pode passar. O exame de sanidade mental, né, que é a avaliação, que eu falei, da inimputabilidade criminal. Né? A pessoa em sofrimento psíquico, né, aquela que tem algum transtorno, algum tipo de questão, déficit cognitivo, dependência química, um quadro neurológico grave, né, pela lei, pelo artigo 26 do Código Penal, pode ser considerado inimputável. Né? Isso traz uma série de problemas também, porque tem uma dificuldade muito grande no sistema de justiça quanto ao sofrimento psíquico. Então, o Código Penal de 1940, as revisões muitas vezes de 1984, então assim, tem termos, assim, para dizer, do arco da velha. Né? Então tem coisas assim, tipo monomania, retardo, ainda usa esses termos assim, muito defasados, eles não têm muita noção do que estão dizendo. Então, muitas vezes, os pedidos de exame de sanidade mental que são encaminhados lá para a gente, são recorte e cola mesmo. Assim, né? Tanto do Ministério Público como da Defesa. A gente sabe que aqui no Brasil as pessoas não têm muito direito amplo à defesa. Né? Elas não têm acesso a advogados que possam embasar o pedido delas. Então, a gente vê que pessoas em sofrimento psíquico, especialmente, ficam muito mais vulneráveis ao sistema de justiça, porque elas não têm como argumentar nem com o próprio advogado, que às vezes é ativo, é escolhido ali na hora pelo juiz, e o advogado faz uma defesa ali, recorta e cola muitas vezes na internet. Eu já peguei casos onde o nome da pessoa estava trocado, né, só para vocês terem uma noção, que é de outro cliente dele. Ele pegou a mesma defesa e trocou na primeira página e esqueceu no resto do documento, e mandou isso para o juiz, e recebeu R$ 1.800 pelo trabalho. Então, assim, esse tipo de problema que a gente vê no sistema de justiça acaba afetando a gente, porque eles querem umas respostas para os quesitos, que nem falaram ali, que você para e pensa aquilo e você tem que procurar mesmo em algum lugar para saber o que esse cara está falando. Então, a gente tem que se apropriar muito do dicionário do direito, apesar deles mesmos não se apropriarem do nosso vocabulário. Tá? Questão mesmo, então, pouca compreensão do sistema de justiça, o que é o sofrimento psíquico, então prejudica a questão de sanidade mental, né? O excesso de encaminhamentos para laudos, ignorando diagnóstico e solução mais junto à rede de atenção psicossocial. A pessoa às vezes já é atendido pelo CAPS, já passou por 70 internamentos no Hospital Psiquiátrico Comunidade Terapêutica, é atendido pelo posto de saúde e tem residência fixa. Eles mandam para fazer laudo aqui em Curitiba. Por quê? Não sei. Porque ele já tem um diagnóstico pronto. Uma equipe, muitas vezes interdisciplinar, poderia dar uma declaração que fosse, um relatório dizendo que ele tem algum caso de sofrimento psíquico e poderia ter atendimento ambulatorial ou decisão do juiz. Não precisaria de um laudo específico dizendo que todo mundo já sabe que ele tem um transtorno mental e que não é responsável. Então isso demora muito. Pra vocês terem uma noção, lá no Complexo Médico Penal a gente faz lá exame de sanidade mental, então lá tem um setor de laudo específico para isso. É um dos poucos lugares aqui do Paraná que é feito isso. Eu só sei que aqui do IMED de Curitiba faz às vezes, o de Londrina também faz um pouco, e só lá no Complexo Médico Penal também. Então, assim, no Paraná inteiro temos 3 ou 4 lugares só que fazem. Lá a fila está tão grande que se você, hoje em dia, o juiz mandar um ofício para lá, só está para julho do ano que vem para fazer o exame de sanidade mental. Tá? E lá eu sei que o pessoal trabalha bastante, porque eu trabalho lá. Então, todo dia são feitos os laudos. Não pode ser feito, claro, a toque de caixa. Então, não dá para atender 2, 3, 4, 5 num dia. É impossível. Não dá para a gente garantir isso. E também questionamento poucos embasados e desconsideração pela opinião dos peritos, que nem eu falei para vocês, às vezes a gente coloca um monte de coisa no relatório, mas não é aquilo que o Ministério Público quer ouvir, ou que a defesa estava pleiteando, e aí eles entram com pedido ou com processo, né? Ou por alguma outra coisa assim questionando. Aqueles que têm, obviamente, um pouco mais de recurso, tá? Que aí pode contratar um assistente técnico para embasar o que ele está querendo ou não. Muitas vezes isso pode ser prejudicial ou não. Os assistentes técnicos realmente são muito bons, né, que mesmo traduzem o que a gente quer dizer, que normalmente deveria ser a função, traduzem o que a gente quer dizer do laudo para o cliente dele, dizendo, e aí dá para negociar alguma coisa com o juiz. Né? Em vez de ser um regime fechado,
Por que não um tratamento ambulatorial? O juiz tem todo o poder de determinar isso, não é o perito que vai determinar também. Outra coisa para deixar bem claro, o perito não recomenda necessariamente, não tem que ser mandado para tal lugar. Isso é decisão do juiz, é decisão da justiça. Né? Ele pode aceitar ou não, ele pode até recomendar. Né? Mas assim, o juiz não é obrigado a aceitar nenhum tipo de recomendação. E dificilmente eu, como psicólogo, coloco, não, tem que ficar no regime fechado, no regime aberto, tem que fazer isso, aquilo, assado. Posso até recomendar um tipo de tratamento, mas não necessariamente a forma que vai ser colocado. Né? E por fim mesmo, a questão, pode passar assim? Não, falta ali. A sensação de periculosidade já foi, então assim, algumas sugestões mesmo, né? De melhor compreensão do trabalho do psicólogo do sistema prisional, pela nossa própria produção mesmo e também pelos operadores de direito, né? Principalmente aqueles que depois vão lidar com esse material. Atualização mesmo, isso claro que isso é a longo prazo, mas a atualização mesmo de códigos e leis de execução penal, mesmo leis gerais, né? Para ter uma maior abordagem de conceitos técnico-científicos. Falta muito esse tipo de coisa técnico-científica na psicologia voltada para o sistema penal ou prisional. Né? Longe de ideologias ou de radicalismos, não digo só de libertação completa, mas também de praticamente querer que seja uma câmara de tortura. Né? Que é isso que a voz do povo quer, que a pessoa entre na cadeia e que ela morra lá dentro. Tá? E assim, não é pecado nenhum até mesmo vocês terem desejado isso, vendo os clientes de vocês, os pacientes de vocês que passaram por tanta coisa. Né? Você vê assim o caso, né? Eu já trabalhei na Fundação de Ação Social por 6 anos também, eu já atendia do outro lado, agora estou do outro lado também. Né? E cada um tem sua história, cada um tem uma relação bem complicada e bem específica. Né? E é difícil mesmo, o que eu quero dizer o quê? O psicólogo não tem um papel de juiz, não cabe ele julgar. É diferente a questão da empatia para simpatia. Né? Você não precisa simpatizar com o teu paciente, com o teu cliente ou qualquer que seja. Mas tem que empatizar. Você não precisa justificar o que ele faz, mas você tem que explicar o que ele faz. O que ele fez. Né? Muitas vezes nem ele compreende a gravidade daquilo que ele fez. Né? Porque é tão distorcido muitas vezes a psique dele, que ele acredita que o que ele faz realmente era justo, era amor. Dificilmente ele encontra alguém lá no complexo médico penal que admite a culpa. Tá? 90% deles até mais são inocentes. A culpa é da vítima, a culpa é de outro, a culpa é do sistema. Eu não merecia aquilo que eu estou passando. E uma manutenção do diálogo mesmo mais próximo, interdisciplinar do sistema de justiça e técnicos da área de execução penal. Dificilmente um juiz, um promotor, um advogado mesmo entra em contato com o setor lá de psicologia. Muitas vezes há um abandono não só familiar, mas também judicial da pessoa que é colocada dentro do sistema penal, principalmente de defensores dativos, tá? Porque eles fizeram o caso, eles não têm mais obrigação depois do julgamento. Eles esquecem o cliente lá dentro, né? E aí como que a pessoa lá dentro, sem condições nenhuma, e sem às vezes nem capacidade psíquica de pedir um advogado, de conseguir um advogado, como é que vai ser feito? Ele fica à mercê do sistema penal. Então a gente sabe que aqueles que têm um advogado pago, os processos deles vão mais rápido. Tá? Aqueles que não têm, vai depender muito do tempo do sistema de justiça. Cedo ou tarde ele vai sair, vai, mas é muito mais demorado que aquele que tem um advogado que toda hora fica ligando para o juiz, para várias execuções penais e cobrando uma resposta no caso do cliente dele. Então tem muita desigualdade social também no sistema penal, isso é óbvio, né, mas é bom sempre reforçar, e até mesmo o pessoal, né, vocês têm muitos assim, pacientes, ou de CAPS, ou de outra coisa assim, também para não esquecer as pessoas lá também. Muitos pacientes que eu tenho lá, uns 250 hoje de sofrimento psíquico lá, pessoas com transtorno mental, e assim, 90% delas também passaram por um CAPS. Dificilmente os profissionais da área procuram os clientes deles lá, os pacientes deles lá. Assim, é menos um para atender na minha região. Já ouvi isso uma vez. Não, é menos um, não tem problema. Ele foi desligado, não foi encontrado. Então não se procura. Não, ele ainda é o seu. Por quê? Porque ele vai sair de lá um dia. Ele vai voltar para o mesmo lugar de onde ele saiu. E como que você quer que ele volte? O vínculo não se rompe a partir do momento que ele é preso. Muito pelo contrário, deveria ser muito mais reforçado. Então a gente sabe que as pessoas que estão lá é por uma questão não do sistema prisional. Nós somos executores da lei. Tá? Executor não de cortar a cabeça também. Tem uns que são. Né? Mas assim, a questão que eu quero focar é justamente essa. Não esqueçam as pessoas que estão lá e passem a palavra para as pessoas. Né? Se o paciente tem um transtorno mental, cometeu um delito e foi parado no complexo médico penal, ele precisa mais do que agora o seu suporte e seu apoio. Né?
Então, acho que a gente já explorou o tempo bastante, vamos passar para frente. Obrigado. Bom, boa tarde, né? Eu cumprimento a todos os meus colegas aqui de mesa, ao público, né? Agradeço o convite, fui convidada para compartilhar experiências, né? A minha experiência, sou psicóloga do Fórum de Santa Felicidade, né? Principalmente na produção de documentos, que é o objetivo aqui do nosso encontro. Primeiro eu vou contextualizar, né, como é que é um trabalho de um fórum descentralizado, né? Já foi falado de manhã, né, as atribuições de um psicólogo, né, no judiciário, ela é bem ampla, né? No fórum descentralizado a gente trabalha com alguns aspectos, né? Principalmente com a produção de documentos, né, em relação a documentos para a vara de família, né, e para a vara de infância, né? Com a equipe reduzida, então, assim, a gente trabalha tanto numa área quanto na outra. A gente trabalha, né, os mesmos profissionais com as duas varas, né, não há uma divisão. Então, assim, infância é sempre prioridade, né. Mais adiante eu vou falar também alguns problemas que podem vir no cotidiano por conta, né, disso. Não estou falando que essa forma de atuação do fórum descentralizado, né, propicia isso, até porque é uma filosofia muito boa do fórum descentralizado, né, para quem não conhece, uma parcela dos serviços do judiciário para atender uma determinada população, ou seja, a filosofia está mais próxima da população, fazer um trabalho mais humanizado e que a população tenha maior facilidade de acesso à justiça, né. Então, o meu fórum é Santa Felicidade, abrange o bairro de Santa Felicidade, os bairros vizinhos, né. O fórum atua outras áreas, mas a equipe trabalha com várias famílias, infância, juizado especial criminal e alguns projetos. Então, assim, eu vou falar um pouquinho das outras atuações para voltar para o documento, né? Em relação ao juizado especial criminal, a gente produz uma declaração, um documento, é o mais simples de todo, mas o volume é bem extenso, porque a pessoa participa praticaram alguma contravenção ou crime de baixo teor ofensivo, que a pena seria de até 2 anos, né? São coisas bem mais simples, não é a realidade do meu, né, colega aqui. Então a gente faz uma entrevista e a proposta de uma transação, é uma troca, ela vai, né, devolver para essa sociedade de alguma forma, ela presta um serviço à comunidade, ou ela faz uma prestação pecuniária, e quando ela presta um serviço à comunidade, a gente faz esse encaminhamento, né? E daí surgem outros projetos, que eu também vou falar na sequência. Então a gente faz essa entrevista, vê o perfil da pessoa, né, para onde é que é melhor para encaminhar, né. Tem algumas situações pela entrevista não foi o que a pessoa fez, mas pelo perfil dela a gente não acha legal mandar para uma escola, por exemplo. A gente procura, né, a maior parte são escolas, mas a gente tem uns outros locais que a gente fez parceria para esse caminhamento. Então a gente caminha e acompanha se a pessoa cumpriu ou não a medida. E aí a gente faz essa declaração que é esse documento, né. Já os projetos com a comunidade é bem interessante, porque a gente foge muito daquele perfil do judiciário, né, que há uma tendência de se pensar, né, de perito ou de produzir algum documento para incriminar alguém, alguma coisa nesse sentido, né, que a população em geral tem esse imaginário, né. Então a gente tenta se aproximar da comunidade e ver coisas na comunidade para facilitar, né, aquela dinâmica que o judiciário pode ajudar. Por exemplo, tem um projeto que é a Justiça Restaurativa em escolas, né. A gente escolheu uma escola, está atuando nessa escola, assim como a gente atua muito com parcerias de universidades, assim como o Fórum do Pinheirinho que falou de manhã, né, que tem parceria. E sem a parceria de universidades seria inviável o nosso trabalho, né, porque a equipe é pequena, né, a gente precisa estar com esse contato com o meio acadêmico, né, até para a gente tem as ideias, escreve os projetos juntos, mas eles ajudam muito a gente a tocar esses projetos, né. Então, específico para a Universidade de Tuiuti, né, a gente teve a ideia e que conduz. Com a rede também, estão sendo feitos ciclos restaurativos, por exemplo, Conselho Tutelar, né, que começou agora, está sendo feito um trabalho com eles, né, interno deles, e fazendo parte desse projeto, né. Tem outro projeto que é Ação e Reflexão, né, que é justamente esse que a gente encaminha os noticiados para, né, não ser só o pecuniário, né, mas para ele prestar um serviço à comunidade, como eu falei, que a gente faz esse encaminhamento do juizado especial,
E esse projeto Ação e Reflexão, que nós fizemos um catálogo de, né, temos tipo um portfólio de escolas, né, de instituições de acolhimento, de instituições que têm contraturno. Então, por exemplo, também tem a PAI, por exemplo, tem o Botolengo. Então a gente faz essas parcerias em que a gente, eles recebem os nossos noticiados e esse a gente tem um feedback, né? Se depois a pessoa escreve uma redação, né, a gente pede, né, para ela contribuir quando ela cumpriu a pena e diz se aquilo fez ela ajudar a refletir alguma coisa da situação. Temos algumas histórias, não são muitas, mas temos umas histórias bem interessantes, né, de pessoas que fizeram um projeto que foi interessante para a comunidade, né, que devolveu de certa forma para a comunidade, né, restaurou algum possível, né, dano que ela fez. Tem também, oriundo desse projeto, né, o Santa Felicidade em Ação, que as pessoas que pagam prestação pecuniária, né, todo ano a gente lança um edital e que essas mesmas instituições que colaboram a gente recebendo os noticiados, elas fazem projetos também voltados para a comunidade, né, voltados para alguma necessidade da comunidade. Seja escola, seja questão de contraturno, seja questão de conter ou, né, trabalhar com essa violência que tem na região, né, que possa vir a ter. Então, também são projetos, cada vez está aumentando mais o número de projetos, o número de parcerias, né, e o resultado também é bem interessante. E a equipe técnica atua, né, com esses projetos diretamente, fazendo, né, elaborando os projetos, supervisionando e com a condução. Tem alguns outros projetos mais pontuais que a gente participa com alguma logística e também a pedido, né, no contexto lá, né, pedido do juiz. Por exemplo, tem a Justiça se aprende na escola, que a gente vê mais a questão da logística, né, e faz contato com as escolas. É um projeto do tribunal em si, não é do Fórum Santa Felicidade, mas que a gente também faz parte, né. Tem o projeto Sala de Espera Inteligente, que são vídeos, são informações que a gente faz, né, que as pessoas ficam esperando atendimento. Então, é bem dinâmico a nossa rotina de trabalho em relação à condução e à elaboração de projetos, né. Voltando agora, vindo para a vara de infância e de família. Infância e juventude, né, e família e sucessões. A vara de infância, né, a nossa prioridade é sempre absoluta em termos de relação de documentos, elaboração de documentos. Quais são a maior parte dos documentos que são pedidos, a demanda, né, que foi me perguntado, né, para dividir com vocês. Né, a demanda de verificação, né, de alguma negligência, vulnerabilidade social, né. Geralmente, como já foi dito, essa criança já foi acolhida, né, pelo conselho que está lá, não foi feito aquele trabalho, muitas vezes, assim, antes do acolhimento, né, para verificar as situações, ela já está acolhida e a gente tem que atuar quando a criança está acolhida, né. Então, a gente faz esse estudo se ela tem viabilidade de voltar para a família de origem e quais são as condições, assim, para essa família de origem não se organize para que não aconteça essa situação de vulnerabilidade que aconteceu, que ensejou, por exemplo, o acolhimento, né, da criança ou do adolescente. Então, a gente atua nisso. E não o nosso trabalho não se encerra na produção de um único relatório, de um único estudo pontual. Os projetos, os estudos da vara de infância, eles são, a gente acompanha e faz, faz algumas sugestões dos nossos, né, documentos e faz um acompanhamento depois. Tem audiências concentradas que nós participamos e geralmente é necessário a gente acompanhar por uns 2 anos, a gente vai fazendo relatórios de 6 em 6 meses, né? Aí já vou falar uma das dificuldades que me perguntaram, já vou falando do trabalho e da dificuldade relacionada ao trabalho, né? Não é frequente, mas assim, já aconteceu, vai muito da equipe que você trabalha, né? Por exemplo, a promotoria pede o estudo, né? E um mês você faz o estudo daquela adolescente que fugiu e está num contexto tal, foi inserida numa instituição e depois conseguimos um familiar, né, que se responsabilizou pela guarda, né, com a guarda, e a gente está fazendo aquele acompanhamento. Aí fizemos um estudo, um exemplo, no mês de janeiro, em fevereiro, outro estudo, em março, outro estudo. E fica se fazendo estudos, sugestões que, claro que a dinâmica muda, e principalmente com famílias com vulnerabilidade, muda de endereço, muda de emprego, muda de circunstância, muda de conflitos, né? Mas assim, a gente só ficar fazendo estudo para diagnosticar
não se ter um depois, né? Aí está em outro estudo, quando tem a intervenção, por exemplo, um exemplo do Ministério Público, que aconteceram alguns casos, né, num período que foi reincidente, outro estudo, e a gente fica meio sem saber o que fazer, porque a gente já sugeriu tudo que estava ao nosso alcance, algumas coisas são as limitações mesmo da rede, que a gente trabalha com o que é real, não com o que é ideal, né, tem algumas coisas que poderiam melhorar, né, não cabe a gente sugere, inclusive os projetos são muito para atender isso, tem alguns projetos que a gente já contemplou no que eu falei anteriormente, de contraturno, a gente vê que tem algumas deficiências que extrapolam a nossa atuação, que são do contexto, né, que são governamentais, que são do executivo, mas que também não cabe eu falar, né, até porque eu não trabalho mais nessa área, e também o judiciário é cheio de limitações, eu não estou falando que que o executivo tem limitações, a gente trabalha com o que da melhor forma possível, a gente tem que trabalhar com o que é possível, né. Tem essas questões, né, também de uso de substâncias, tanto pelos adolescentes quanto pelos familiares, né, que é muito recorrente. E uma coisa muito importante, assim, que eu vejo tanto nos estudos, quando a gente acaba deflagrando, né, nos estudos, que a situação que enseja o conflito, enseja a vulnerabilidade, são os problemas psiquiátricos, né, e a gente identifica que tem, né, alguma questão, né, que precisa ser trabalhada, não adianta medidas, inserção em algum programa, se não tratar a saúde, né, que aquilo vai voltar depois de outra forma, né, não vai se resolver a situação. Então, assim, a gente vê que a demanda em saúde é muito grande, e a gente, tanto para fazer um estudo, para participar junto, a gente não tem, né, não compõe a equipe do judiciário, por exemplo, psiquiatras, para dizer algumas questões bem pontuais de psicopatologia, né, que a gente precisa, e isso é necessário, assim, esbarra na nossa limitação. A gente, claro que sabe, mas eu como psicóloga não vou, né, tocar em alguns assuntos que são da seara da psiquiatria, né, então assim, é necessário, a gente não tem psiquiatras para nos ajudar com isso, a gente tem que contar, o juiz pede para a rede, né, que é da saúde, não é o papel dele, o papel dele ali é ter um vínculo com quem ele está atendendo, né, esbarra nessa questão. Claro que ele tem que informar se aquela pessoa tem condição ou não de ter a guarda de uma criança, se aquela, né, se ela está bem, está com autonomia, né, para superar a situação dela e continuar, se ela tem um prognóstico adequado. Então essa é uma dificuldade muito grande que a gente encontra, né. Outra dificuldade que foi falado, o fórum centralizado também, a filosofia dele, é atuar até um certo ponto. Por exemplo, quando tem a instituição, a gente não atua com a instituição do poder familiar, a gente caminha para o fórum central, né? Então, adoção também não, né? Alguns casos, os casos de violência contra a criança e adolescente, a gente atua na área de proteção, com as medidas de proteção, né? Tem uma vara especializada para isso. Então aí a gente vai esbarrar na questão de revitimização. Se você, geralmente o fórum é centralizado por ser mais rápido e mais próximo da população, né? Mais rápido por quê? Porque ele está próximo ali da população, a demanda chega primeiro nele, não estou falando do trabalho do outro local, né? E chega primeiro lá, então primeiro lá vai se deparar com o problema. Então a vulnerabilidade surgiu, né? Você vai ver, relata uma situação de que a criança estava fora da escola, estava adolescente em situação de rua, você vai ver que tem um abuso sexual aí. Né? É uma vara especializada, então a gente acaba lidando com essas questões, e por vezes a gente incidentalmente faz algum estudo que entra nesse tema, né, que não é o tema central. Então assim, é bem delicado, principalmente quando se trata em questão de abuso, porque os quesitos né? Se tem um advogado particular, eles vêm com aqueles quesitos já induzidos, são muitas questões que fogem, extrapolam, né, o que você tem que responder aí na demanda, né, o que você tem que responder se a criança está correndo risco ou não, né, se tem alguns indícios ou não do que aconteceu para ser apurado, né. Tem a questão da revitimização, né, porque a criança chega e já falou no conselheiro, já falou na escola, já falou, né, no Nucria, já falou em vários lugares, né, e aí você chega e vou conversar de novo com essa criança sobre isso, né, então aí eu tenho um caso bem específico que também é uma dificuldade, eu inclusive recebi uma representação de um caso que, como eu superei as dificuldades, tem esse caso, eu tive dificuldade em outros similares, né, estudando bastante, cada caso que chega pra gente é um caso único,
né? Pode ser aquela classe processual, alienação parental, guarda, visita, né? O que for, vulnerabilidade, mas são pessoas únicas, é um caso único. Você vai estudar aquela situação. E o que aquela situação precisa? Então você vai atrás, você já tem uma literatura que você está acostumado a lidar, que você está acostumado a estudar, você já tem uma certa experiência, mas você vai estudar mais a fundo se o caso exige, né? Por vezes a gente já precisou de orientação, supervisão. Vou te falar que é um pouco difícil porque isso é oneroso, né? Então a gente, muitas vezes, quando é muito necessário, quando a gente precisa disso, a gente vai atrás, mas assim, não é uma coisa frequente por causa, né, do custo que isso envolve, né? Nós debatemos o caso entre a equipe, né? A equipe que está atuando nisso, geralmente sou eu, uma assistente social, ou são duas psicólogas, né? A gente debate muito o caso, né? A gente debate muito com a rede. Aí eu vou até agradecer, né, por exemplo, a rede, a minha colega, mas ela está representando a rede. Porque a gente, alguns casos pontuais, a gente tem alguma dificuldade, sim, de alguém que não quer colaborar com alguma informação, mas é aquela questão, eu entendo que a tua relação com, né, por exemplo, o jurisdicionado é outra, né? A nossa é de fazer um diagnóstico para o juízo, né, para que ele tome uma decisão, muitas vezes, né? E as pessoas estão no conflito, estão em alguma situação delicada, né? E a situação da rede, né, é ver estratégias para que a pessoa possa superar aquilo, né? Então pode trabalhar com a relação, com a confiabilidade que ela tem, né? E atrapalhar, né, a evolução da pessoa, a autonomia da pessoa, né, nesse acompanhamento da rede. Mas a rede ajuda muito a gente discute muito caso com a rede. Algumas situações específicas, a rede até teve a iniciativa de vamos conversar sobre esse determinado caso, vai lá, né, representante do Conselho Tutelar, do CRES, do CRAS, e a gente conversa e debate bastante, né. Então a gente conta muito com essa parceria aí. Eu acredito muito, eu nunca trabalhei no Fórum Central, eu acredito muito que é por causa do formato do Fórum Centralizado. A gente está muito próximo, nós conhecemos a rede, estamos lá na comunidade, geralmente são os mesmos atores que estão atuando na rede, nos processos que vão para mim. Eventualmente a gente tem que tentar contato com rede mais distante, por exemplo, aqui o Conselho Tutelar Central, um CRES, né, por exemplo, do Portão, mas a maior parte são os que trabalham na Regional Santa Felicidade, por exemplo. E isso ajuda bastante o nosso trabalho, é uma forma da gente superar também algumas dificuldades, né, porque eu tenho uma compreensão limitada quando eu estou fazendo estudo daquela situação, daquele conflito, mas é naquele período, apesar deles me contarem, eu entrevistar a família extensa, né, as partes envolvidas, né, geralmente quem fez a denúncia, por exemplo, se for na escola, se for um profissional da saúde, um exemplo, né, a gente colhe informações com quem já está acompanhando há mais tempo, né, aquela família, para a gente não ter uma visão prejudicada daquele momento que a pessoa está naquele conflito, né, ela é muito mais do que aquilo. Então a gente, colhendo essas informações também é uma forma da gente se sentir um pouco mais seguro e achar assim, olha, estou tentando ajudar o máximo possível, né. Dificuldades na elaboração dos relatórios. Agora vamos passar agora para a família, rapidamente, né, que eu tenho pouco tempo. Na família, a gente tem a maior dificuldade que a gente encontra são os advogados. É impressionante, porque eles sabem que a pergunta, quando o juiz já faz a pergunta, é para satisfazer uma parte ou outra, a outra. Geralmente as perguntas são assim, né? E são em relação à guarda, a visitas, a alienação parental, são os temas mais delicados. Às vezes é um outro tema e a gente vê que tem a situação mais importante são outras que não estão colocadas ali, né? A gente percebe isso. E a gente fica, no início eu ficava, não vou falar porque, não vou mencionar porque não está ali perguntando, mas depois você vai ver no decorrer do processo, porque às vezes ele volta pra gente, que aquela informação era necessária, entendeu? Então, mas a gente fica, também não vou falar muito porque eu não vou expor pessoa e não vou fomentar um conflito se eu falar demais também, o que eu já percebi, o que um trouxe do outro, né? Então a gente tem que ponderar bastante, essa é uma dificuldade que a gente encontra no dia a dia e como eu falei, cada caso é um, né? Mas assim, a maior dificuldade que a gente encontra no nosso dia a dia, tem alguns colegas que falam muito da forma do pedido dos juízes, né, que não é muito adequado. Realmente eu não encontrei essa dificuldade, não, porque eu tenho uma realidade, né, eu só trabalhei fora de Santa Felicidade, a equipe
varia muito pouco, né? Tem algum outro juiz que cobre férias da juíza titular, tem outro juiz, mas assim, é uma equipe que já está trabalhando assim em sintonia. Então, assim, essas dificuldades, que bom que é um encontro, né? Ela estimula muito, né? Claro que a gente tem limitações, né? De tempo, né? O tempo é outra dificuldade muito grande. Às vezes, o tempo processual para a gente poder produzir um documento, né? E a gente precisava de mais tempo para acompanhar. Então, aí que a rede atuando, dando informações para a gente, que eles já conhecem há mais tempo, né? Aquele núcleo familiar ajuda, né? A dificuldade nos processos de família é que a gente às vezes não tem rede, porque a família não depende da rede, não é atendida pela rede, né? Para a gente colher essas informações, né? E aí tem as dificuldades, por exemplo, de falar com as escolas particulares, né? Eles não querem a informação, eles demoram para responder. A gente tem que pedir no processo, olha, antes já vinha assim, a juíza dava uma autorização geral, que a gente podia consultar a escola, profissionais da saúde que atendessem a criança, mas às vezes não vem. Quando não vem, geralmente quando não vem é que é necessário, aí demora um pouco mais, a gente tem aquele prazo apertado, né? E aí quando a criança muda muito de escola, né, por vários fatores, mas assim, quando essa é uma questão chave, né, ela mudou de escola por causa de uma alienação parental, de uma coisa que desagradou o genitor que é guardião, e aí a gente precisa falar com todas as escolas. As escolas tiveram problemas com esses pais, né, e ficam meio melindrados de dar informações assim, sem um documento judicial, né, se limitam nas respostas, não são tão francos quanto os profissionais da rede, né. Então, essa também é uma dificuldade que a gente encontra. Mas a gente supera essas dificuldades, assim, sempre debatendo, eu acho que no debate com os profissionais que estão atuando no caso, a gente sempre cresce, né, sempre uma coisa que eu não pensei, minha colega pensou, né. A gente estuda muito a literatura, um caso ou outro a gente procura supervisão quando é muito necessário, né. Queria até ter mais possibilidade de ter, mas a gente não tem o tempo e nem os recursos para isso, né. E ainda assim a gente recebe representações, né? A gente procura fundamentar com a literatura, procura estudar o caso, procura fazer, não revitimizar a criança, procurar alternativas de observação, conversar com outros terceiros envolvidos, muitas vezes quando é um caso de abuso, mas inevitavelmente a nossa função está exposta a isso, né? A gente, quando começa a trabalhar, não tem a menor noção do que pode acontecer depois. A gente acha que se a gente fizer o nosso trabalho bem feito, com qualidade, tudo, a gente está ileso a isso, mas não é muito o que eu estou vendo. Assim, eu e os outros colegas que já passaram por isso, ou que tem medo de passar, a gente sempre tem medo de alguma... Principalmente se trabalhar na vara de família, né? A gente sempre tem medo de algum advogado, porque eles ameaçam do início ao fim. Antes de você começar a trabalhar, eles já fazem algumas ameaças, eles às vezes não querem que a gente atue. Né, mas assim, o fundamental mesmo é a gente sempre estar se certificando, procurando fazer o nosso melhor, e se a gente tiver alguma limitação, né, para fazer aquela determinada demanda, né, informar. Já aconteceu isso comigo, já aconteceu isso com meus colegas, informar, olha, ou sugerir que seja, vá para um perito, vá para um especialista no assunto. Então é isso, né, obrigada. Né. Então, também cumprimento a mesa, os colegas e a plateia. Agradeço também pela oportunidade. Eu sou Ângela, trabalho no Tribunal de Justiça na comarca de Pinhais. A minha realidade, né, um tanto diferente da Brisa, que está no descentralizado. Nesse momento eu atendo a vara de infância nos processos de habilitação para adoção e nos encaminhamentos, então, das crianças para as famílias, no acompanhamento dos estados de convivência. Na vara de família, né, que é esse perrengue todo aí que a Brisa falou, e também trabalho na vara criminal, na fase pré-processual, quando existe uma denúncia de abuso ou de algum tipo de violência contra crianças ou adolescentes, ou quando eles são testemunhas de violência. Na minha comarca, eu trabalho sempre na perspectiva da perícia, né, nesses processos, em especial na família e na vara criminal. Em se tratando do documento, naturalmente que o documento produzido é o laudo psicológico, né, nos moldes da resolução 007/2003. No processo de habilitação para adoção, nas fases iniciais, eu gosto de trabalhar com o documento
na perspectiva do documento parecer psicológico, em função das várias etapas que a gente vai acompanhar nesse processo. E criamos lá internamente um protocolo para esse processo de habilitação, em razão de como nós, enquanto equipe, né, tem uma assistente social na equipe também, como nós trabalharíamos, né, na perspectiva da habilitação, porque o Serviço Auxiliar à Infância e Juventude de Pinhais foi inaugurado em 2011 e tinha uma psicóloga lá. E quando a equipe foi composta por outras psicólogas e uma assistente social, foi 2014. Então é tudo muito novinho, assim, né? A gente está, né, recém-nascido e a gente conseguiu estabelecer algumas coisas bem importantes, até porque desde então, desde 2014 que a equipe se constituiu, a equipe ainda não foi alterada. Então as mesmas pessoas que chegaram em 2014 são as pessoas que estão lá atualmente. E a gente foi, né, construindo algumas coisas na medida das nossas necessidades, que hoje vigoram, e isso é uma coisa bem legal, assim, bem interessante, até pela perspectiva da continuidade, né, do trabalho, de dar corpo e musculatura mesmo para o trabalho se consolidar, né? Então hoje a gente tem um processo que a gente considera ok dentro da nossa demanda em relação às habilitações para adoção. E daí também, em conjunto com a assistente social, eu trabalho então daí nos encaminhamentos das nossas crianças para as famílias, né? A gente não tem outros programas, como, por exemplo, lá na nossa comarca, o Família Acolhedora ou o apadrinhamento afetivo, a gente não tem, a nossa juíza não aderiu. Então a gente tem, né, como alternativa. Atualmente a gente conseguiu que o abrigo institucional seja na comarca, porque antes a gente só tinha parceria com os abrigos, né, as instituições de acolhimento aqui em Curitiba. Então as nossas crianças, muito embora seja a região metropolitana, mas é ruim, né? Você ter as suas crianças num outro município em condição de acolhimento. Então hoje a gente, não por acaso, alugamos uma casa do lado do fórum, justamente para que o nosso acesso fique facilitado, até porque a gente não tem carro, né? Então a gente, sempre que precisa de alguma coisa no acolhimento, na instituição de acolhimento, que também tem equipe, a gente vai a pé, eles vêm a pé no fórum, né? Então a gente tem um bom diálogo que super funciona, assim, e que também se consolidou. Uma outra coisa interessante para pensar em relação às perícias na vara criminal, na fase pré-processual, que é quando é feita a denúncia, esse foi um direcionamento de fluxo que foi dado lá na nossa comarca. Entenderam que assim seria adequado, tendo em vista os equipamentos do executivo e tendo em vista o que nós temos enquanto equipe dentro do judiciário, né? Então daí eu divido com uma colega as demandas da vara criminal. E também trabalho no molde pericial, porque a gente não tem nenhuma outra alternativa lá. Também, então, construindo o laudo psicológico a partir desse momento pericial. Daí, no caso da vara criminal, a gente já trabalha na perspectiva de resposta ao Ministério Público, né? Então, a gente só ouve a vítima e familiares da vítima, né, ou para quem foi revelada a situação, né, ou quem presenciou nesse aspecto. E uma outra coisa que eu me engajei no outubro do ano passado e atualmente continuo fazendo, estou supervisionando estagiários de psicologia do 5º ano no Conselho da Comunidade, que é dentro do fórum. Então a gente tem lá em Pinhais o conselho também por iniciativa da vara criminal que pensou, né, numa forma de acolhimento e escuta das pessoas vítimas ou também acusados de algum tipo de agressão ou violência doméstica. Então a gente trabalha com os estagiários de psicologia na escuta das vítimas e também nos grupos com os supostos agressores. E muito lógico, né, que esses acadêmicos de psicologia estão vinculados a uma instituição e tem a supervisão lá da instituição, né, do seu estágio,
mas como eu sou supervisora local, eu acabo acompanhando muito mais o trabalho, porque estou ali dentro, né? Estou ali todo dia, cada dia tem um estagiário diferente, a gente está sempre conversando, e tem sido uma experiência bem bacana para mim. Nesse sentido, eu não elaboro nenhum documento, né? Porque sou supervisora local de estágio, mas tenho sido bem rigorosa, eu diria, em relação à condição de aprendizagem dos estagiários no que toca à obrigatoriedade do preenchimento de prontuários e registro documental, conforme a Resolução 01 de 2009, né? Justamente pelo registro do trabalho que eles estão realizando ali, eles estão em situação de aprendizagem, em razão deles atenderem vítimas de violência, ou mesmo em razão de atenderem os supostos agressores. Muitas vezes, nos próprios processos, eles são solicitados a declararem se a pessoa compareceu ao serviço, ao conselho da comunidade. Então, assim, olha, pessoal, a declaração é lá, aquele modelo que tem lá na resolução, entendeu? Então, assim, são coisas básicas, mas que ainda mais por serem estagiários e por estarem, né, em situação de aprendizagem, me sinto, né, também compromissada com isso, porque isso vai seguir a gente pela vida, né, profissional, não é só na hora do estágio, e para a gente se bater menos depois, né? Eu penso assim que se talvez a gente tivesse tido uns perrengues mais complicados na época do estágio, talvez a gente não se batesse tanto depois, quando a gente está na vida profissional, a voz é a nossa carteira profissional, né, que não tem supervisor e tal, e como diz a Brisa, às vezes a gente até precisa de mais supervisão, mas existem alguns impeditivos, né, de ordem prática, para a gente estar sempre recorrendo a uma supervisão, eu super entendo, né. Então, basicamente, eu tenho, né, enquanto documentos, muito embora os pedidos já tenham sido bem mais esdrúxulos desde o início, então a gente recebia no SAGE solicitação de estudo técnico, né? Estudo, sei lá, estudo psicossocial, né? Então, nós entendemos, nos reunimos com a nossa juíza, porque lá atualmente estou trabalhando com 3 juízes, um juiz e 2 juízas. E o que acontece? A gente tem a questão, né, como o Lauro mesmo pontuou, tem uma questão de entendimento, né, de cada magistrado em relação ao trabalho, a pertinência do trabalho, a solicitação que está fazendo, né, a maneira como aquele trabalho vai ser compreendido dentro do processo como um todo, né, se vai ser compreendido dentro do processo, né. Então, assim, a gente conseguiu algumas coisas interessantes, que eu entendo importantes até, muito embora eu não tenha muito parâmetro, porque nunca trabalhei em outra comarca, né. Mas uma coisa que acontecia e que a gente conseguiu ajustar foi justamente, olha, quando a demanda é mais social do que psicológica, como a gente tem muita limitação, a gente não consegue fazer visitas, a gente não tem transporte, a gente tem um carro da prefeitura meio período por semana cedido, porque a assistente social é também da prefeitura cedida para nós, né? Então a gente cuida dela assim, igual uma orquídea, sabe? Eu falo para ela, Janete, você é a orquídea do SAI, a gente tem que cuidar assim de você, porque se ela se incomodar, ela pode ir para qualquer lugar da prefeitura, porque ela é funcionária do município, né? E, então, assim, como ela é funcionária do município, ela tem possibilidade de ter o carro meio período por semana, né? Então, somente ela que consegue fazer as visitas domiciliares, até porque é um horário de contraturno, que ela consegue fazer as visitas, enfim, tem um monte de problema. Mas, uma coisa que a gente conseguiu é justamente que seja definido já na remessa do Projude para o SAGE a diferença entre estudo social e psicológico, com agendas distintas, porque a gente conversa sobre os casos, mas a gente não consegue fazer as visitas conjuntamente, né? Justamente por essa limitação. E a gente conseguiu, então, que isso fosse padronizado enquanto remessa, então, o que está sendo solicitado, né? E uma outra coisa interessante que nós conseguimos também, daí, né, assim, bem conversadinho, né, bem, se fala, explica, desenha, argumenta, fundamenta, nós conseguimos que o processo, o prazo
a entrega do laudo das perícias comece a contar quando nós entendemos que terminamos a coleta dos dados. Então, assim, como, Ângela, a gente faz, eu, por exemplo, né, eu e a minha colega lá, assistente social, a gente tem todos os nossos procedimentos, os agendamentos, a Janete faz a visita, a gente discute a situação, elaboramos nossos documentos, ok. Quando nós encerramos a intervenção direta com as pessoas envolvidas no processo, que a gente entendeu que, ok, já temos as informações necessárias para responder, para elaborar o documento, então nesse momento a gente informa o cartório, né, via Projude, né, informa no processo que essa fase então foi encerrada e que agora começa então a contar o prazo para a juntada do documento. Né. Isso foi uma coisa bem suada, mas que super vale a pena, porque a gente conseguiu então que a juíza publicasse uma portaria dizendo isso. Então parou aquela função de advogado e fazer visita para a gente para perguntar quando que a gente vai entregar o laudo, quando que a portaria está aqui, o prazo começou a contar tal dia, o prazo termina tal dia. Né? Melhorou muito a nossa vida mesmo, né? E foi uma coisa que super funcionou, assim, o cartório também entendeu, a gente conseguiu que fosse criada essa cultura, né? Então hoje em dia a gente já tem isso estabelecido, todo mundo sabe, o SAI informou que terminou de fazer as entrevistas, então agora eles sabem que tem 30 dias para a gente entregar o laudo, todo mundo sabe, né? E uma outra coisa também que ficou condicionado, se já existe audiência marcada, nessa mesma portaria consta que se a audiência já está marcada, independentemente da data da audiência, a nossa obrigatoriedade é de anexar o laudo até 48 horas antes da audiência. Então, a gente terminou de fazer as entrevistas, as intervenções com as crianças, etc, etc, mas tem audiência agendada para final de junho, então é lá que eu vou juntar o laudo. Até lá o meu prazo, entendem? Porque não sei como que é, né, para a maioria dos colegas que estão nessa realidade igual ou semelhante, para nós a maior dificuldade era conciliar agendamentos e o momento que a gente tinha que parar para escrever, para produzir os documentos, porque era tudo uma coisa em cima da outra, tudo junto e misturado, a gente não tinha autonomia nenhuma da agenda e a gente conseguiu que isso, né, se desse. Mas assim, né, pessoal, tudo bem conversadinho, argumentado, justificado, explicado, desenhado, tudo isso, né? Então foram coisas boas, assim, que a gente conseguiu. A gente também tem, em razão daquele estágio que eu falei para vocês, a gente tem tido alguns trabalhos em grupo, que a gente também tem pensado formas de fazer isso para documentar, porque daí, como eles estão fazendo estágio no Conselho da Comunidade, né, então o serviço de psicologia do Conselho da Comunidade precisa ter registro do trabalho realizado. Muito embora não tenha um psicólogo lá dentro que se comprometa com a guarda e o caráter privativo daquelas informações. Então a gente tem tido algumas ponderações em relação a isso, porque os estagiários vão mudar, né? A gente já está no segundo grupo de estagiários, mas o serviço tem que estar lá registrado, né, como histórico do próprio serviço e como registro do próprio estágio, né, desses acadêmicos. Então, basicamente é isso. Concordo com a Brisa que a vara de família nos impacta também pela ação dos advogados, né? Acho que é um detalhe importante, assim, mas que a gente também não pode se acovardar, né? Porque afinal cada um faz o seu trabalho, ele é tecnicamente competente em uma coisa e eu sou em outra, né? E uma outra coisa que eu acho bem importante a gente pensar quando a gente fala em produção de documentos, e daí não estou falando exatamente do formato do documento, mas do conteúdo do documento, né? Porque às vezes a gente faz um trabalho muito legal, do qual a gente se orgulha, e na hora da gente traduzir isso para um documento vira uma caca,
E a gente precisa, sim, aprender a dizer da complexidade daquilo que a gente faz, e é no nosso documento que a gente vai fazer isso. Né? Assim como também a gente vai ter que produzir documentos, eventualmente, para declinar, né? Para dizer que a gente não é competente para fazer determinada coisa, né? Para dizer que a gente não faz, por exemplo, análise de revisional de alimentos, eu não faço. Né? Eu não sou competente para isso. Então, assim, são coisas que a gente... Revisional de alimentos, né? Revisão de pensão, vem lá para estudo psicológico, para quê? Né? Mas a gente tem que dizer, olha, sabe o que é? Isso aí eu não sei fazer. Né? Só que a gente tem que saber como é que diz eu não sei fazer isso. E também é um documento que a gente tem que produzir para dizer isso. Né? Então, assim, já tive situações de processo que vai, volta, estudo 1, estudo 2, estudo 15. Declinei, não faço mais estudo nesse processo. Tchau. Estou esgotada nas minhas competências em relação a essas demandas. As demandas estão repetidas, o que eu tinha de argumento técnico e psicológico eu já ponderei, já trouxe, já explicitei, já desenhei, já tudo, plantei bananeira, não é suficiente, só lamento. Né? Que daí também está diretamente relacionado àquilo que a Deise falou hoje de manhã, né? Que as pessoas resolvem o divórcio, elas vão brigar pela guarda, depois pela visita, depois elas vão acusar de abuso e assim caminha a humanidade. Né? Então, isso também eu acho importante a gente pensar que para isso a gente também precisa produzir documento. Por que eu não faço determinado serviço? Baseado em quê que eu não faço? Ou baseado em quê que, mediante o seu pedido de estudo técnico, eu como psicóloga posso fazer tal coisa? Então, em princípio, a minha contribuição é essa. Eu agradeço e fico à disposição.